Olha só, pessoal, o que está acontecendo no Brasil? Ministro da Educação confirma a suspensão de novo ensino médio e de mudanças no Enem. Camilo Santana afirmou que faltou diálogo e planejamento na implementação do modelo, mas rechaçou revogar a medida. Vamos à matéria que está estampada nos principais sites, sejam eles tendenciosos para um lado ou para o outro. O ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, participou nesta terça-feira de um evento da pasta educacional e afirmou no local que o cronograma do novo ensino médio será suspenso até que haja uma discussão qualificada sobre uma aplicação igualitária da medida. Abre aspas, estamos suspendendo qualquer avanço na implementação até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos quais serão as modificações, mudanças ou correções que faremos no ensino médio. Tem estado que escolheu 8 disciplinas no itinerário. Tem estado que escolheu 300. Não houve orientação, formação de professores, não houve adaptação de infraestrutura desse político. Santana aproveitou para criticar a condução do governo do Jair Bolsonaro, do PL, durante o processo de implementação da reforma e afirmou haver falhas na transição. Não se faz uma mudança dessa de uma hora para outra, esse é um processo, faltou diálogo. Considerou, em relação ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a mudança suspensa pela medida de Camilo seria a readequação da prova para um modelo similar ao novo ensino médio, com provas diferentes em diversas áreas de conhecimento. Porém, com a suspensão, a reforma está adiada. A declaração ocorre após uma reunião do ministro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quase 2 horas na manhã desta terça-feira. No entanto, o chefe da pasta rechaçou qualquer plano ou intenção de revogar a medida. O movimento defendido por entidades estudantis. Segundo o político, a suspensão ocorrerá até que os trabalhos da comissão que analisa o tema finalizarem. A verdade é que tudo que Bolsonaro fez, Lula está revogando, está anulando tudo, seja certo, seja bom, seja errado, não importa. O que Bolsonaro fez, ele só não mexeu no Pix porque aí não tinha como, né? Deu muito certo, mas eu acho e eu vejo que essa é uma tendência de todos os governos, não somente o governo Lula, que está vindo aí com um sentimento de revanchismo, de vingança mesmo, está na cara de todo mundo. Mas nos próprios governos estaduais, municipais, a oposição, quando assume, o governo diferente, quando assume, vai tentar desfazer tudo que foi feito e dizer que estava tudo errado, que foi uma herança maldita e coisa e tal, todo mundo já sabe disso. Aí tem uma matéria aqui, tem outra matéria do site, essa que a gente viu foi do Jovem Pan. Tem uma do Correio do Povo que dá uma ênfase muito grande a uma pessoa muito influente, muito importante para o desenvolvimento do Brasil, que é o tal do Felipe Neto. Como é que pode um cara desse ter tanto ibope, né? Será que um dia teremos Felipe Neto presidente do Brasil? Eu não duvido de nada. Eu não duvido não. Ó, ideia de revogação da reforma do ensino médio divide opiniões. Lula e ministro Camilo Santana farão reunião sobre o tema. Fizeram reunião sobre o tema ontem, terça-feira. Outra pessoa muito importante no Brasil é o apresentador Luciano Huck, que deu uma doida nele. Ele disse, não, eu quero ser presidente também, né? Já tá, todo mundo quer ser, então ele cogitou ser candidato a presidente. Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. O empresário e apresentador Luciano Huck criticou nesta segunda-feira a ideia de revogação do novo ensino médio, que vem sendo defendido por entidades estudantis e parte das associações educacionais. Eu não vejo isso, né? A matéria já vem com a história aqui para tentar justificar. O governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar os prazos de mudança do Exame Nacional do Ensino Médio, uma das fases da reforma, mas não fala em revogação completa. Agora o que é importante já o influenciador digital Felipe Neto, que era contra Lula, que esbravejava, que depois se abraçou com ele. Tanta gente que foi contra Lula, né, na época em que ele que foi condenado em todas as instâncias, né? Não foi só pelo juiz Sérgio Moro, foi pela justiça brasileira, e a própria justiça depois trouxe-o de volta para a presidência. O Felipe Neto ele diz que a reforma deve ser totalmente revista pelo Ministério da Educação. Mas
Quem é Felipe Neto para dar opinião? Que danado é? De onde é que surgiu essa criatura? O novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder. A estaca zero, o esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente, escreveu Luciano Huck. Na manhã desta terça-feira, a postagem já tinha mais de 4,1 milhões de visualizações e ao menos 6,3 mil comentários. Entre outros opositores da revogação está o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Opositores da revogação, não querem que mude, não querem que anule. Os gestores argumentam que a reforma precisa de ajustes, mas uma reversão completa seria um desperdício do trabalho que foi realizado nos últimos anos e já está em curso. A decisão do governo federal de mudar o cronograma ainda não foi oficializada em portaria. Nesta terça-feira, Lula se reúne com o ministro da Educação, Camilo Santana. Enquanto Bolsonaro também não aceitava nada de bom que recebeu dos outros governos, né? A própria transposição, que apesar de todo superfaturamento, né? Mas que ele complementou. Da mesma forma, Lula não vai dar o braço a torcer. E eu acho que no Brasil, o Brasil é estranho, não sei nos outros países, a gente precisa analisar e também tem muito isso. Para ser presidente do Brasil, a pessoa tem que ser uma figura meio bizarra, né? Você vê o Lula, que foi condenado, muitos dizem sem prova, sem prova, claro que teve, né, prova. E também você vê o Temer, né, que chegou a ser preso também, a Dilma, que já teve envolvimento no passado com guerrilha, com assalto a banco, o Bolsonaro, que é uma figura que veio assim, um deputado meio irrelevante ao longo da história. Enfim, a gente vive um momento em que, para ser presidente do Brasil, basta ser uma figura meio controversa e meio estranha e sem muitos elementos, sem muitos requisitos a cumprir. E é por isso que eu acho que as pessoas, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, sobrevivem apesar dos seus governantes.